relevantes do ITCMD, base de cálculo, alíquota, renúncia e cessão de direitos hereditários. A doutora Érica Cassandra de Nicodemos, ela é advogada, graduada pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Privado pela Universidade Dagli Studi di Roma. Gostou da minha pronúncia? Gostei. Pós-graduada em Direito Empresarial e especialista em Direito Digital pela FGV, especialista em Propriedade Intelectual pelo Centro de Extensão Universitária e membro efetivo da Comissão de Direito, Família e Sucessões. Doutora Érica Cassandra, então, vai falar os aspectos principalmente do ITCM, em razão dos inventários das transmissões causa-mortes. Doutora Érica, com a palavra. Todos nós sabemos, e eu confesso que eu me incluo nisso, que aqueles que trabalham com direito de família e sucessões não são grandes fãs do direito tributário. Mas eu devo dizer que é fundamental que nós conheçamos direito tributário, pelo menos os tributos que circundam a nossa matéria, com alguma profundidade. Por quê? Bom, e para dizer por quê, eu vou exemplificar vou dar até um exemplo do início da minha carreira. Quando eu comecei a advogar, fazer o meu primeiro inventário, recém-formada, e fiquei muito feliz que apareceu o inventário, sempre gostei muito dessa matéria, e estava na dúvida de que valor de imóvel usar para ser base de cálculo do ITCMD. Eis que fui fazer pesquisa e cheguei à conclusão que se, obviamente, eu usasse o valor venal do IPTU, o valor seria mais baixo do que se eu usasse o valor de mercado mesmo, avaliado pela... Nossa, esse bicho aqui está me perseguindo, gente. Ele pousou no cabelo de vocês? Sim, né? É sorte. Gente, socorro. Eu tenho horror em insetos. Se eu começar a gritar, vocês sabem que é por causa dele, tá? Horrível. Enfim. Então, voltando para a história, o que aconteceu foi que... Eu estou de olho nele. Eu decidi fazer pelo valor venal e achei que eu estava fazendo causando um grande benefício para o meu cliente, porque, enfim, como eu falei, era menor do que o valor de mercado que seria provavelmente avaliado na venda. Então, ele pagaria 4% em cima de um valor menor. Tudo bem, desliguei o telefone achando que eu tinha feito a melhor coisa do mundo. Eis que o meu cliente me liga e fala: mas, doutora, eu vou vender esse imóvel, eu não vou pagar... IR de 15% sobre o ganho de capital? Bom, quando ele me perguntou isso, eu fiz aquilo que o doutor Maia falou para a gente fazer. Eu fui assertiva, mesmo percebendo que eu tinha falado uma besteira. Eu falei, nossa, não é que eu ia falar exatamente isso? E, enfim, reavaliamos e chegamos num valor muito melhor para a declaração. Então, como vocês perceberam, se a gente não conhece bem esses tributos, o que vai acontecer é que o nosso cliente poderá pagar um tributo a maior, mais do que ele precisava pagar. Ou então, a pior hipótese do mundo, ele pode sofrer um auto de infração e ter que pagar multa. Socorro, ninguém quer isso, não é verdade? Por outro lado, se o advogado consegue reduzir significativamente, claro, sempre licitamente, a carga tributária do cliente, podem ter certeza que ele vai desenvolver um afeto especial por esse advogado. Ninguém gosta muito de pagar tributos. Só uma observação que eu vou fazer. O tema de TCMD ele é muito complexo e muito detalhado. Então, eu não vou prometer para vocês que eu vou ser muito breve, porque eu estaria mentindo. Mas eu vou prometer que eu vou ser o mais claro, vou expor da forma mais clara e didática que eu conseguir. Mas, para eu conseguir expor conforme eu tinha planejado, vou pedir encarecidamente que as perguntas sejam deixadas para o final da palestra, tá? Porque, senão, se a gente ficar interrompendo muito, talvez eu não consiga abordar todos os temas. E vamos lá, coragem, vamos começar. Vamos começar falando do conceito de TCMD. Não vou me alongar muito, porque o doutor Marcos ali já falou bastante sobre isso, qual é o conceito de TCMD e quando ele incide. Aqui eu vou me ater mais, obviamente, ao ITCMD causa-morte, já que ele destacou, fez a apresentação dele com base no ITCMD doação. Bom, primeira coisa, não sei nada de ITCMD. Onde que eu peço socorro? Onde que normas que eu devo olhar para entender mais sobre o ITCMD? Bom, em primeiro lugar, obviamente, a Constituição da República de 1988, que foi a Constituição de 1988 que introduziu o ITCMD como nós o conhecemos hoje.
Porque antes disso, na verdade, o que acontecia é que existia um tributo só, que incidia somente sobre a transmissão de imóveis, e ele incidia tanto na transmissão causa-mortes quanto na doação inter-vivos, e ele incidia tanto nas transações onerosas quanto nas gratuitas. Então, era tudo um mesmo imposto de competência estadual. Com a Constituição de 1988, teve essa divisão. Nossa, mas por que você está falando tudo isso? Faz tempo isso, 1988. Bom, mas não é impossível que exista um óbito de antes dessa data e que ainda esteja correndo inventário e que, de repente, a pessoa queira entrar com o inventário agora, queira recolher esses tributos agora. Por que é importante? Porque eu vou aplicar aquela lei lá de trás. E o que muda, por exemplo? Bom, um exemplo disso é que hoje em dia a gente pode parcelar o ITCMD em 12 vezes. E lá atrás a gente podia parcelar em 24. Então, de repente, você está prejudicando o seu cliente. Ele podia estar dividindo em muito mais parcelas do que ele pode hoje. Tá? Então, é importante a gente saber um pouquinho, pelo menos, das normas que regularam antes de hoje o ITCMD. Seguindo. Bom, aqui eu não coloquei, mas, obviamente, também incide sobre o ITCMD, o Código Tributário Nacional. Mas uma observação importante é que, se vocês pegarem o Código Tributário Nacional, CTN, vocês vão ver que o artigo 38, ele fala só sobre a incidência do ITCMD de imóveis. E é justamente por causa disso que eu acabei de falar. Porque o CTN é de 1966, ou seja, ele é de antes da Constituição. E por isso que ele trata só dos imóveis. Tá? E, bom, além disso, também é importante você olhar a lei estadual de cada estado que instituiu o ITCMD. Porque, como vocês sabem, que já foi explanado também, o ITCMD é um imposto de competência estadual. Então, é o estado que vai instituir esse imposto. Então, cada um dos estados tem a sua própria lei que institui o seu próprio ITCMD com as suas próprias regras. Em São Paulo, essa lei, a Lei 10.705 de 2000, e ela foi modificada em 2001, como já foi explanado também, ela durou poucos meses, pela Lei 10.992 de 2001. Tá? Então, se a pessoa morreu nesse tempinho em que vigia essa outra norma, tem que ficar atento, porque vai incidir a Lei 10.705 na sua redação original. Mas o que isso muda? Bom, por exemplo, as causas de isenção são diferentes. Então, tem que ficar muito atento. De repente, você está usando uma causa de isenção da lei de agora, sendo que ela é inaplicável, porque você devia estar usando a de antes. Então, tem que saber, tem que pelo menos olhar as duas leis, tá? Se, de repente, o óbito ocorreu nesse tempo. Que mais? Bom, também é regulado por esse decreto, o 46655, de 2002, e também por portarias editadas pela Coordenadoria da Administração Tributária e resoluções conjuntas, tá, da Secretaria da Fazenda. Aí é bem específico, tem um monte, tem que saber o que incide no ITCMD, tem que estar sempre se inteirando sobre o que está acontecendo. Não tem como. Continuando. Vamos falar um pouquinho sobre competência tributária. Eu já falei a primeira questão, que é justamente a questão da instituição do imposto. Bom, quem institui o imposto é o Estado, tudo bem. Mas qual desses estados que instituíram o imposto vai ter competência para cobrar esse imposto? Para onde que vai, afinal, esse imposto? Bom, isso é regulado pela Constituição Federal, que ela fala expressamente que, se for um imóvel, vai ser o imóvel em que estiver localizado. Em que ele estiver localizado. Então, eu tenho um imóvel no Rio de Janeiro, morri, o imposto, o ITCMD que for recolhido sobre esse imóvel, vai para o Rio de Janeiro. Tá? E se for um bem móvel, bom, vai ser o lugar em que se processar o arrolamento ou o inventário. Isso também é determinação constitucional. Aí a gente pergunta, mas em que estado que se processa o arrolamento ou inventário? Bom, a gente tem que recorrer à Lei de Processo Civil, que ali no seu artigo 96 vai determinar que o arrolamento ou o inventário se processam no lugar da abertura da sucessão. Bacana. Onde é que é aberta a sucessão? Aí eu vou ter que ir para o Código Civil. O local da abertura da sucessão, de acordo com o artigo 1785,
é o local do último domicílio do falecido, não é onde ele morreu. Então, por exemplo, se eu tenho domicílio em São Paulo, vou tirar férias na Paraíba e morri na Paraíba, obviamente o meu inventário não vai ser processado na Paraíba, vai ser processado no meu último domicílio, que foi aqui em São Paulo. E, então, portanto, o meu inventário sendo processado aqui, o ITCMD vai para São Paulo. Tá? E uma questão relevante ainda em relação ao domicílio é como que você apura qual é o seu domicílio. Afinal, o Código Tributário estabelece algumas regras para determinar o domicílio e o Código Civil estabelece outras. Qual que eu uso? Ah, meu Deus. Vou usar a do Código Civil. Isso é pacífico. Tá? Vou utilizar a regra do Código Civil para determinar o domicílio. E qual é a regra geral? É onde a pessoa estabelece residência com ânimo definitivo. É onde eu moro e quero morar, continuar morando. Tá? Então, se eu tenho uma casa na praia, em outro estado, ali não é o meu domicílio, porque eu não quero ficar morando lá. O que mais? Existe uma súmula do artigo, uma súmula do STF, que é a súmula 435, que está ali. Eu estou olhando ali porque eu sou meio cega, tá? Desculpa. E essa súmula também cria uma regra especial no caso de empresas. Se eu deixei, o decujus, a pessoa que morreu, deixou ações, o Estado que vai cobrar o ITCMD sobre a transferência dessas ações vai ser onde tem sede a empresa. Então, é uma bagunça? É uma bagunça. Eu morri na Bahia, moro em São Paulo, mas eu tenho ações numa empresa que fica em Minas Gerais. Em relação a essas ações da empresa que tem sede em Minas Gerais, quem vai cobrar o ITCMD é o Estado de Minas Gerais. É uma bagunça, precisa saber, tá? Porque senão o fisco vai e fala, olha, pagou pro ente errado, sinto muito, um azar o seu, vai ter que pagar de novo. Quem paga mal, paga 2 vezes. Quem nunca escutou isso na faculdade? Todo mundo, né? Então, é isso mesmo. Bom, e no caso do inventário extrajudicial? Bom, no caso do inventário extrajudicial, em relação aos bens imóveis, continua valendo aquela regra. Onde está localizado o imóvel, é onde vai ser pago, vai ser direcionado o tributo para aquele ente federado. E se for um bem imóvel? Bom, não tem uma regra expressa sobre isso, até porque as normas que estabelecem sobre isso, a Constituição Federal, é de 1988 e a lei que determinou, que possibilitou o inventário extrajudicial é de 2007, a Lei 11.441 de 2007. Então, não tem, na verdade, uma regra expressa, mas, obviamente, o Estado de São Paulo, com intuito arrecadatório, como já disseram aqui, expropriatórios, né? Determina que sempre que a pessoa for domiciliada aqui, se o último domicílio dela for em São Paulo, mesmo que seja um inventário extrajudicial, o tributo pago vai vir para cá. Tá? O ITCMD é destinado ao Estado de São Paulo. Vamos continuar. Fato gerador. Quando a gente fala de ITCMD causa-mortes, é muito comum as pessoas falarem, que óbvio, é a morte. Mais ou menos. O pensamento é um pouquinho diferente, eu acho que ele está mais relacionado com esse entendimento do Sacha Calmon Navarro Coelho. E ele diz que, na verdade, o ITCMD, o fato gerador do ITCMD, é o acréscimo patrimonial verificado pelo herdeiro ou pelo legatário ao tempo da abertura da sucessão. Então, não é só a transferência do patrimônio, é esse acréscimo patrimonial. Então, para incidir o ITCMD... Tchau, doutor Nelson. Ele tentou, né? Não deixei. Tá. Obrigado. Tá perdoado, doutor. Pode ir, eu deixo. Esqueci o que eu estava falando. Boa. Espera aí que eu vou lembrar. Tenho fé. Eu estava falando sobre o acréscimo patrimonial. Então, é importante ter isso em mente, que não é simplesmente a transferência. É importante que o herdeiro tenha verificado efetivamente, ou o legatário tenha verificado efetivamente um acréscimo patrimonial.
Tá? Fica com isso na cabeça, que vai ser importante para um monte de outras questões mais para frente que eu vou abordar. Bom, o artigo 2º da Lei 10.705, ele traz basicamente isso que eu falei, que vai incidir na sucessão legítimo-testamentária, e ele fala expressamente sobre a sucessão provisória. Então, ele fala que, no caso de ausentes, a pessoa desapareceu, entrei com processo de morte presumida. Tem que pagar ITCMD na sucessão provisória? Sim. Tem que pagar. Óbvio, vocês acham que ia deixar quieto o fisco? Não, ele cobra, obviamente. Ele cobra e, pior, dessa vez o STF entendeu que é devido. Ele tem uma súmula, que é a súmula 331 do STF, que determina que é plenamente válida a cobrança de TCMD na sucessão provisória. Ah, mas e aí, se o ausente voltou? Ah, ficou lá, ficou 1000 anos fora, voltou. Bom, voltou, então ele não morreu, então os bens talvez voltem para ele, então é restituída. Você entra ali com uma ação de restituição e é devolvido esse imposto para as pessoas que pagaram, em tese. Podia uma hora vai morrer, né? Eu gosto desse pensamento. Acho que é a pessoa que pagou que não gosta muito. Bom, também tem uns fatos bem específicos, e aqui que a gente vai usar aquela ideia de acréscimo patrimonial. E uma delas é a questão da compra e venda. Vamos supor que eu tenho um imóvel. Eu tenho um imóvel, mas não quero mais o imóvel. Vendi o meu imóvel. Vendi parcelado, meu comprador não tinha dinheiro para pagar à vista, parcelei, sei lá, em 20 vezes. Quando foi paga a 10ª parcela, eu morri. Morri e ficou faltando ali o pagamento de 10 parcelas. E aí, meus herdeiros, vamos supor que eu tenho um filho. Ele vai ter que pagar o ITCMD sobre o bem inteiro? Sobre o valor inteiro? Não, porque eu não vou receber o valor inteiro. Eu vou pagar o ITCMD só sobre o saldo credor, ou seja, o que falta ainda eu receber. Por quê? Como assim? Bom, porque, na verdade, o que se transferiu para o herdeiro foi o direito de ele receber as outras parcelas, e no valor que ainda falta o pagamento das outras parcelas. Então, o ITCMD não vai incidir sobre o valor inteiro da venda do imóvel, vai incidir somente sobre o que os herdeiros ainda têm para receber. E esse entendimento na jurisprudência é pacífico, inclusive tem uma súmula do STF, que é a súmula 590, que fala exatamente isso. Então, não tem discussão. Bom, e se eu alienar um imóvel que é pertencente ao espólio? Então, vamos supor... não, vou dar outro exemplo, que eu acho que é melhor. Vamos supor que o que aconteceu? Esse exemplo é muito interessante, que eu fiquei até um tempo para entender, porque a decisão do STJ é meio confusa. Vamos supor que eu vendi esse imóvel, só que o comprador ele terminou de pagar as parcelas. Ele pagou tudo. A pessoa que morreu, quando ela ainda vivia, ela recebeu o valor integral daquele imóvel. Mas, o que aconteceu? Aconteceu que não foi feito o registro. E vocês bem sabem que, de acordo com o Código Civil, a transferência de bens imóveis só se opera com registro. E aí, esse imóvel, então, ainda pertencia ao falecido e não à pessoa que já comprou aquele imóvel? Então, isso significa que esse imóvel vai ser transferido e que os herdeiros vão ter que pagar o valor do ITCMD em relação àquele imóvel? Não é nada disso. O STJ já afastou esse entendimento e ele entende que, para fins de partilha, ou seja, para apuração de ITCMD, não vai ser considerada a data do registro. Isso quer dizer que tudo bem que não registrou. O importante é se já foi pago o valor integral ou não. Então, se já foi pago o valor integral do imóvel, não vai incidir em ITCMD, porque os herdeiros não vão ter acréscimo, aquela história do acréscimo patrimonial. Eles não vão ter acréscimo patrimonial nenhum. Então, não vai incidir ITCMD. O que vai incidir? Vai incidir o ITBI. Vai incidir ITBI e quem vai pagar é o adquirente, não os herdeiros, porque os herdeiros não têm nada a ver com isso. Eles não participaram dessa compra e venda. Tá? Seguindo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a base de cálculo. Aqui eu fiz essa ordem, mas eu vou mudar um pouco essa ordem. Eu vou ainda começar falando pela base de cálculo dos bens móveis
mas eu vou começar falando sobre o que fala o artigo 9º e 10º da Lei 10.705. O artigo 9º da Lei 10.705, basicamente, ela fala que a base de cálculo do ITCMD vai ser o valor venal do bem ou do direito. Aí você fala, aí vai entrar aquela história de novo, mas o que é o valor venal? Então, o que é o valor venal? Já vai falar logo no parágrafo 1º. O valor venal é o valor corrente de mercado. Então está muito fácil. Qual que é a base de cálculo para transferência de bem imóvel? Vai ser o valor corrente. Não. Não, porque aí vem o artigo 10 da mesma lei, logo na sequência, e vai falar que, no caso de ITCMD causa-mortes, o valor venal é o valor da avaliação judicial homologado pelo juiz. Ou seja, ele está considerando que, no processo de inventário, vai haver uma avaliação judicial que vai ser homologada pelo juiz e o valor vai ser esse aí. Então, o valor venal não é de cara o valor corrente, que em tese vai ser, porque na avaliação vai ser avaliado o valor de mercado, mas vai ser esse valor da avaliação. E vai ser o valor da avaliação ao tempo da abertura da sessão? Não, vai ser o valor da avaliação na data que ela foi realizada. Tá? Então, aí vai ser um pouco diferente do que diz o artigo 9º. Não falei, mas o artigo 9º fala que o valor venal é o valor corrente do bem ao tempo da abertura da sucessão. Então, tem essa diferença. Bom, mas aí vem o parágrafo 1º do artigo 10º, e ele vai falar que existe que é possível que seja considerado prescindível ou descabido que essa avaliação judicial ocorra. E aí, o que acontece? Acontece que o inventariante vai chegar e vai fazer a declaração, com base no que ele entende que seja o valor de mercado. Aí a Fazenda vai se manifestar, vai falar, concordo, não concordo com esse valor, e, enfim, o juiz vai homologar. E esse valor homologado vai ser o tal do valor do mercado. Só depois que aconteceu tudo isso, é que a gente chega, que tem todas essas hipóteses, é que a gente vai chegar no que diz o artigo 14. O artigo 14, ele fala que o valor do bem, se não deu certo nada daquelas hipóteses que eu falei para determinar o valor venal do bem, a base de cálculo vai ser o valor de mercado. E se não tiver como determinar, não tiver provas que mostrem qual que é o valor de mercado, vai ser o valor que declarou a pessoa interessada. E aí depois não vai enfiar a Fazenda no meio. Se ela quiser, depois que ela entre com uma revisão daquele valor que foi declarado. Tá, tudo bem. Que eu ia falar? Esse mesmo artigo 14, no parágrafo 2º, ele vai determinar quais são os critérios para avaliação para determinação da base de cálculo no caso da transferência de ações. E existe uma diferença entre a utilização, entre a base de cálculo das ações que são negociadas no mercado imobiliário e as que não são. No caso de ações que são negociadas no mercado de valores imobiliários, o que acaba acontecendo, esse parágrafo 2º vai determinar o seguinte: ele determina que o valor venal dessas ações basicamente vai ser, peraí que é chatésimo esse artigo, ele é comprido e meio estranho. Ele vai dizer basicamente que o valor dessas ações vai ser o valor da cotação dessa ação no dia, o valor médio da cotação dessa ação no dia em que houve a abertura da sessão. Então, vai ver qual foi o valor que essa ação foi negociada, o valor médio que essa ação foi negociada no dia que a pessoa morreu. E aí, esse vai ser o valor daquela ação. Tá? E esse vai ser a base de cálculo. Mas e se essa ação não foi negociada nesse dia? Meu Deus, não foi negociada nesse dia. Então, vai ser no primeiro dia anterior ao dia do falecimento. Tá? Vai considerar os dias antes. Então, a pessoa morreu, não foi negociada naquele dia. Mas foi negociado um dia antes dele morrer. Então, vai ser considerada a cotação média num dia antes que ele morreu. E vai assim até 180 dias. Em 180 dias para. Então, se
ela não foi negociada 180 dias da abertura, antes da abertura da sessão. E foi negociada em 181, parou. O critério já vai ser outro. Aí o critério vai ser o que é determinado no parágrafo embaixo. E esse parágrafo embaixo ele fala justamente das ações que não são negociadas no mercado de valores imobiliários, que são justamente as cotas de empresas limitadas ou ações de empresas de capital fechado. Ou então aqueles casos em que passou daqueles 180 dias, de ações que são negociadas no mercado, mas passou daqueles 180 dias limite que é previsto no primeiro parágrafo. E aí, como é que é apurado o valor dessas... qual é o valor venal dessas ações? Bom, o valor venal dessas ações é o seu valor patrimonial. E qual é o valor patrimonial? O valor patrimonial dessas ações basicamente vai ser a divisão. Você vai ter que fazer um balanço patrimonial para entender qual que é o valor daquela empresa, o valor patrimonial daquela empresa, vai dividir esse número pelo número de ações. E aí eu vou chegar no valor da ação. E basicamente é assim que funciona. O que mais? Também tem a questão do consórcio. A questão do consórcio é interessante, que vai entrar de novo, que eu falei que eu ia falar disso várias vezes, e estou cumprindo a minha promessa, aquela questão do acréscimo patrimonial que é verificado pelo herdeiro. No caso do consórcio, vocês sabem como funciona. Você vai pagando até você ser sorteado e receber o valor integral. Tudo bem. Vamos supor que eu morri. Vou parar de me deixar de exemplo de morte, né? Que daqui a pouco vamos pensar outra pessoa. Minha sogra... Não, mentira. Não, vamos dar esse exemplo. A pessoa X morreu. Vamos parar de matar as pessoas. Boa. Nossa, muito bem lembrado. O Tício morreu. Mataram a saudade do Tício? O Tício morreu. Tício morreu, ele tinha um consórcio, estava pagando um consórcio. Coitado, ele morreu antes de ser contemplado. E aí, os herdeiros vão ter que pagar ITCMD? Sim. Sobre o valor integral? Não, coitado, ele não foi contemplado. Os herdeiros não vão receber o benefício integral. Por que eles vão pagar o valor integral? Eles vão pagar o ITCMD somente sobre o valor das parcelas que ele já pagou do consórcio. Mas ele foi contemplado onde ele morreu. Sei lá, ele foi contemplado, teve um ataque cardíaco de emoção, morreu. Nesse caso, coitados, os herdeiros vão ter que pagar o ITCMD sobre o valor integral. Tá? Mesmo que ele ainda não tivesse pago todas as parcelas. Não. Vai ser apurado assim, tá? Seguindo. Vamos falar agora um pouco sobre os bens imóveis. Gente, essa questão dos bens imóveis é um caos. É um caos porque a fazenda, para variar, né, sempre enchendo a gente de alegria. O que acontece aqui? Bom, em relação aos bens imóveis, se utiliza aqueles artigos que eu já mencionei. É o valor venal, que é o valor de mercado, ou então é o valor da avaliação. Tudo isso se aplica para os bens imóveis também. Aquela história de avaliação homologada pela fazenda é a mesma coisa. Mas tem um dispositivo específico que ele vai dar alguns limites. Ele vai dizer que, no caso de imóvel urbano, o valor que eu uso de base de cálculo não pode ser menor ao valor que eu uso de base de cálculo para apuração do IPTU. E, no caso de imóvel rural, esse valor não pode ser menor do que o valor que eu uso para apuração da base de cálculo do ITR. Na parte do ITR, a questão é a seguinte, como é que eu acho essa informação? Essa informação está disponibilizada por várias entidades responsáveis por esse tipo de matéria. Mas aqui em São Paulo, o valor que tem sido utilizado são aqueles informados pelo Instituto de Economia Agrícola. Então, você entra no site e lá você consegue saber quais são esses valores. E se o imóvel for urbano? Então, agora que chegou a parte triste. Nossa, que chuva. Agora que chegou a parte triste.
Por quê? Bom, o que normalmente se fazia? O normal é ter aquele pensamento que eu tive no meu exemplo. Vamos declarar o valor venal, que é utilizado para o IPTU, porque normalmente esse valor está abaixo daquele valor de mercado de venda mesmo. Então, se você for fazer as contas, melhor pagar 4% em cima de um valor menor, óbvio. A Fazenda gostava disso? Óbvio que não. Óbvio que não, e ela deu o seu jeito de cobrar um imposto maior. Então, o que ela fez? Ela determinou que não é para usar o valor do IPTU, é para usar o do ITBI, o valor referência do ITBI. E como que ela fez isso? Ela fez pelo decreto 55002 de 2009. Então, graças a esse decreto, a Fazenda pode exigir que seja utilizado o valor referência de ITBI, que é maior, obviamente, do que o de IPTU, como base de cálculo para o recolhimento de TCMD. Nossa, e agora, né? Mas a Fazenda podia fazer isso? Podia? Exatamente, era nisso que eu ia chegar. Como bem ensinou. Gente, vou voar aqui, que eu socorro. Estou tomando bronca, gente, mas eu prometo que eu vou falar rapidinho. Bom, eu estava falando... Se podia ou não podia? Se podia, deixei no mistério. Podia ou não podia? Não, a Justiça tem entendido que não. Existem vários julgados dizendo que não podia, justamente pelo que a doutora ali falou, que é por causa do princípio da legalidade e da anterioridade. Pelo princípio da legalidade, a Justiça tem falado, olha, a administração não pode chegar e simplesmente criar uma lei que altera a base de cálculo. E, pelo princípio da anterioridade, isso não seria aplicado a impostos, a óbitos ocorridos antes da lei. Vou ter que dar uma voada aqui mesmo. Espera aí, gente, eu vou só dar uma olhada no que é importante aqui, então, que já que eu estou atrasado. Tudo é importante. Tudo é importante. Então tudo é importante. Voltando. Também vai ter a questão da base de cálculo em relação às dívidas deixadas. Bom, vamos lá. Vamos lembrar de novo, vou falar de novo da questão do acréscimo patrimonial. O imposto incide sobre o acréscimo patrimonial. E todo mundo sabe que o espólio responde pelas dívidas deixadas pelo decujus, certo? Então, com base naquele conceito que eu dei, para saber quanto que eu tenho que pagar do ITCMD, eu pegaria aquele bolo todo, descontaria as dívidas, pago as dívidas e transfiro para a pessoa só o valor líquido. A Fazenda entende isso? Não, claro que não. E claro que não, porque ela interpreta literalmente o artigo 12 da Lei 10.705, que fala justamente que eu não posso abater nenhuma dívida para pagar menos ITCMD. Eu tenho que considerar a dívida toda. A Justiça tem aceitado isso? Não, não tem. Tem sido afastado. Tem entendido que incide somente sobre um monte maior líquido. Vamos passar muito rápido. Nem mudei aqui. Para a questão da alíquota do ITCMD. E em relação a isso, como já foi explanado que a alíquota máxima é de 8%, foi fixada pelo Senado, e aqui em São Paulo é de 4% fixa e única, eu só vou fazer uma pequena observação para vocês estarem atentos, que naqueles meses em que vigorou a Lei 10.705 de 2000, com a sua redação original, a alíquota do ITCMD era progressiva. Então, até 12 mil UFESPs incidia uma alíquota de 2,5%. Acima disso, a alíquota era de 4%. Então, se for naquele período, é possível que o seu cliente tenha que pagar somente a alíquota de 2,5%. Então, tem que ficar atento a isso. Seguindo, quem que é o sujeito passivo do ITCMD? Essa está fácil. É o herdeiro legatário. Só o herdeiro legatário? Não. No fideicomisso vai ser o fiduciário e na cessão de herança vai ser o cessionário. E aqui é importante observar que na cessão de herança a transmissão acontece inter vivos. Então, na verdade, não é o ITCMD causa-mortes, é o ITCMD doação que incide aqui. Não pode confundir, as regras são diferentes. E em
relação aos deveres acessórios, tem deveres acessórios do ITCMD? Tem. E quem tem que cumprir esses deveres acessórios? É o inventariante. O coitado do inventariante. O que ele tem que fazer? Bom, a lei determina quais são as obrigações dele. Eu não sei se vocês sabem, mas o inventariante, se for um caso de arrolamento, nos 30 dias depois depois do que mesmo? Das primeiras declarações. Não. Ah, não, isso aqui. 30 dias do despacho que determinar o pagamento do imposto, ele tem que levar as primeiras declarações até o fisco. Ou seja, ele tem que mostrar as declarações que foram feitas para o fisco. E a mesma coisa no inventário, mas o prazo é diferente. No caso do inventário, é 15 dias a partir da apresentação das primeiras declarações em juízo. E se ele não fizer isso? O inventariante não fez nada disso, nem sabia que era fazer isso. Bom, nesse caso, ele incide numa multa de 10 UFESPs. Então, além de ele estar cuidando do inventário, tudo, ele tem que fazer isso, senão ele tem que pagar a multa também. Agora, vamos para essa parte aqui. Basicamente, do prazo para abertura do arrolamento inventário. Bom, existem alguns conflitos da norma que determinam isso, porque cada um dá mais ou menos um prazo. Então, o Código Civil fala de um prazo, o Código de Processo Civil fala outro, mas o prazo que interessa mesmo, porque é o único que impõe penalidades, ou seja, se eu não cumprir, eu vou ter... Socorro. Vou ter que cumprir, vou ter que pagar uma multa, é o da Lei 10.705 de 2000. E qual que é esse prazo? Quanto tempo eu tenho que abrir, eu tenho que mover essa ação de arrolamento do inventário? 60 dias da abertura da sucessão, ou seja, 60 dias da morte da pessoa. A pessoa morreu em 2 meses, que não são 2 meses, né, que a gente até teve essa discussão, são 60 dias mesmo, que é corrido. A gente tem que ir lá e abrir esse inventário, mover esse arrolamento. E no caso do inventário extrajudicial? Nesse caso, não, mas a gente teve aqui uma discussão até anteriormente sobre isso. Não, pela lei, isso não se aplica ao inventário extrajudicial. Mas o Dr. Nelson falou para a gente que no site está constando para preencher a data do inventário judicial e que se tem alguma coisa para preencher data, desconfia, porque provavelmente é porque vai incidir multa. Então, não sei, pode ser que eles já estejam com uma má intenção aí. Agora vamos passar para o prazo. Isso eu não falei da penalidade, né, que é importante. O que acontece se eu não abrir? Não mover o inventário ao arrolamento em 60 dias? Vai ter multa. Tudo tem multa. Então, por isso que precisa estar bem a par da regulamentação. De quanto? Bom, se eu abrir de 61 a 180 dias, 10%. Depois de 180 dias, 20%. É uma multa alta. E em quanto tempo eu tenho que recolher o ITCMD? Bom, eu vou ter que recolher o ITCMD em 30 dias. A lei fala 30 dias a partir da homologação do cálculo do ITCMD, ou então 30 dias a partir do momento em que o juiz determinou o pagamento. Por que tem essa diferenciação? Ele está fazendo essa diferenciação por causa dos procedimentos diferentes que existem no arrolamento e no inventário. Vocês trabalham com isso, vocês sabem que no inventário, o que acontece é que o inventariante apresenta o valor, aí a fazenda se manifesta, aí depois o inventariante às vezes se manifesta de novo e fica nesse indo e vindo, e aí finalmente o juiz homologa. Aí o juiz homologou, sai correndo, tem 30 dias para pagar o ITCMD. E no outro caso, no caso do arrolamento, não tem essa história toda, é um processo mais célere. Então não fica nesse diálogo todo com a fazenda, simplesmente o juiz chega e manda pagar com base nos valores que foram declarados. Então o juiz mandou pagar, tem 30 dias para pagar. E se eu não pagar? Bom, se não pagar, vai incidir juros moratórios e vai incidir multa moratória de 0,33% por dia, no limite de 20%.
Mas a lei vem e estabelece ainda que existe um prazo total limite de 180 dias. Então, vamos supor, está rolando ali o processo de inventário e eu, pelo menos, nunca vi ser homologado o cálculo em menos de 180 dias. Então, normalmente não é esse prazo que acaba incidindo, é esse aqui dos 180 dias. Então, mesmo que não tenha sido homologado ainda, tem que pagar antes daqueles 180 dias. Porque senão, do mesmo jeito, vai incidir juros moratórios e vai incidir multa moratória. Então, tem que ficar atento não só àquele prazo dos 30 dias, mas a esse prazo dos 180. E é importante ressaltar que, de novo, essa redação original do 10.705 só dá trabalho, porque também aqui tem uma diferença. Na redação original da Lei 10.705 não tinha multa moratória. Então, se a pessoa morreu naquela época, ela vai pagar juros moratórios, mas ela não vai pagar multa. Então, tem que ficar atento, porque, de repente, você fala para o seu cliente pagar a multa e ele não tinha que pagar nada. De multa, pelo menos. O que mais? E se eu não recolher totalmente o TCMD? Não recolhi, não quis recolher, desencanei. Bom, nesse caso, incide multa de uma vez o valor do ITCMD, ou seja, eu vou ter que pagar 2 vezes o valor que eu já devia, com juros, com tudo, e mais outro valor em cima disso, que é a multa. E tem aquela questão que é boa, a única coisa boa, que não é muito boa, que se eu pagar em até 90 dias, eu tenho desconto de 5%. Nossa, que ótimo, né? Não ajuda muito, na verdade. Nem sei se vale a pena. Agora vamos falar um pouquinho das imunidades do ITCMD. Vou ser breve, porque basicamente as imunidades são uma matéria que a gente trata muito na faculdade, todo mundo está meio cansado de saber. As imunidades previstas na Constituição são plenamente aplicáveis para o ITCMD também. Mas veio a Lei 10.705 e previu essas imunidades com o nome de não incidência. Mas, na verdade, é igualzinho praticamente o que está na lei. As hipóteses são as mesmas. Basicamente, ela fala que não vai incidir o ITCMD na transferência de patrimônio, na transferência que acrescente patrimônio à União, os estados, os municípios, as autarquias controladas pelo poder público, os templos religiosos, as instituições assistenciais educacionais, partidos políticos, etc. Mas a lei ela dá mais alguns detalhes do que dá a Constituição. Ela vai dizer que, no caso, tirando os entes federados, vai ter que provar que aquele bem está relacionado com a atividade desenvolvida por aquela entidade. Como assim? Sei lá, um carro, uma igreja herdou um carro. Aquele carro está relacionado com as atividades? Não sei, se o padre utiliza o carro para fazer missas móveis, alguma coisa assim, estaria ligado, senão seria questionável. O físico provavelmente vai sempre falar que não. E também ela fala que essa imunidade não é automática. Precisa passar por todo um crivo da administração para determinar se vai haver essa imunidade ou se não vai haver. Então, não é tão simples assim. Bom, e depois, a lei do ITCMD vai falar sobre a não incidência, ou seja, os casos que não constituem fatos geradores. Ele só reforça que não constitui mesmo, que no caso da renúncia pura e simples de herança. Em relação a isso, eu vou ter que fazer uma observação, que não incide TCMD na renúncia simples de herança somente se essa renúncia for em favor do monte-mor. Porque se eu fizer uma renúncia de herança a favor de alguém, vai incidir o ITCMD doação. Porque, na verdade, eu não estou simplesmente renunciando, estou transferindo patrimônio para uma pessoa. Também não vai incidir sobre frutos e rendimentos ocorridos no patrimônio após o falecimento. E essa questão específica é muito interessante quando você avalia questões ligadas a seguro de vida e previdência privada.
Porque se os valores depositados, por exemplo, em previdência privada, tiveram rendimentos depois da morte, não vai incidir TCMD em cima desses rendimentos, porque isso não aconteceu durante a vida do decujus. E a mesma coisa acontece no seguro de vida. Foi um valor que a pessoa recebeu enfim, que não está relacionado, não foi um bem que foi transferido do decujus para a pessoa, foi um bem que a pessoa ganhou depois já da morte, que não tem nada a ver com o decujus, assim, não tem nada a ver entre aspas. E por fim, também não incide o ITCMD em relação à remuneração, algum prêmio que é deixado para o testamenteiro. Até porque isso desconfigura a transmissão gratuita, não é gratuita. Eu estou remunerando o meu testamenteiro por um trabalho que ele prestou, e não uma transmissão simplesmente gratuita, eu dei dinheiro para o testamenteiro. Então, não vai incidir o ITCMD. E depois, a Lei 10.705 vai tratar também dos casos de isenção. E, conforme já foi explanado, isenção nada mais é do que situações que incidiria o imposto. Então, o fato, ele tem uma subsunção à hipótese de incidência. O que acontece é que a lei expressamente vai falar, olha, tudo bem, isso aqui seria um fato gerador, mas eu estou falando que não é. Então, não é porque eu estou dizendo que não é. Então, vai lá a Lei 10.705 e estabelece as hipóteses de isenção. Como eu já falei anteriormente, a Lei 10.705, na sua redação original, prevê alguns casos de isenção, e depois, com as modificações da Lei 10.992, prevê outras. Então, é muito importante estar atento a quais são as hipóteses de isenção de cada lei, de cada redação. Eu não vou discorrer especificamente sobre cada um dos fatos, porque senão a doutora Rita vai me matar. Então, gente, mas é muito simples, é basicamente ler, né, e ver se combina, se é aquele caso, entendeu? O júri está acabando. Vou falar só mais duas coisas. Mais um minuto. Tenho mais um minuto, vou falar só rapidinho sobre o parcelamento. É muito rápido. É um minuto. Falar rapidamente sobre... as hipóteses de remissão são que nem isenção, é só ler. Agora, o parcelamento é só ler também, doutora. Mas basicamente dá para parcelar em 12 vezes, mas cada parcela tem que ser igual a 30 UFESPs. E a Fazenda não aceita que haja parcelamento se tiver dentro do Montemor bens suficientes, se tiver bens líquidos suficientes para quitar o imposto. Então, se você tem ali uma poupança de R$100 mil que está sendo transferida e esse valor é suficiente para pagar o imposto, não vai ser dado parcelamento, não adianta nem pedir, vai perder o seu tempo. Aí tem só essas questões aqui, onde pedir o parcelamento na Procuradoria Fiscal, se for judiciário, e na Secretaria da Fazenda, se não for, e eu acabei. Imposto de renda, eu ia falar um pouquinho, mas eu não vou invadir, vou aproveitar e vou deixar tudo para o doutor Renato falar. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa ter que falar correndo no finalzinho. E parei de falar, não precisa me olhar.